Galera, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o decalque, os tipos de decalque. Durante a minha trajetória, eu utilizei vários métodos para estar fazendo decalque e hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre as tecnologias que a gente possui disponível. Assim, o método mais tradicional e que até hoje é muito eficaz é você ter aquela impressora colorida e você monta a arte para o cliente, faz a impressão na impressora colorida e faz o decalque manualmente utilizando a folha de stencil. E você pega a folha de stencil, coloca o desenho por cima e faz o desenho com a lapiseira. Porém, com a tecnologia evoluindo, hoje a gente tem no mercado algumas impressoras, principalmente impressoras da Epson, que elas têm um tanque de tinta que você consegue tirar a tinta colorida e colocar a tinta de stencil. Ou seja, você vai lá, faz o desenho do stencil, você faz o decalque no tablet e você vai nessas impressoras e faz a impressão e ela sai perfeitamente as linhas que você precisa para você já colar diretamente na pele do cliente. Eu utilizei esse método durante anos e aqui no estúdio a gente tem impressora que faz isso, porém eu não curto mais utilizar devido à manutenção. Como você está fazendo uma adaptação, você está pegando uma impressora colorida e colocando tinta de stencil nela, o que acontece? É muito comum essas impressoras entupir e te deixar na mão, certo? E existe um outro método que é com impressoras térmicas, que eu acho muito interessante. Se você for comprar no AliExpress, você vai pagar em torno de R$500 na impressora. E ela, diferente dessas impressoras a jato de tinta, ela não usa tinta. Ela com o calor, ela esquenta a folha e ela consegue passar todas as linhas e você consegue fazer o decalque sem dor de cabeça. Um outro método que eu curto bastante e é o que eu uso atualmente é utilizar a impressora matricial. A impressora matricial é um tipo de impressora bem antiga, geralmente é utilizada para imprimir nota fiscal, essas coisas. Ela tem uma taxa de manutenção muito baixa, dificilmente ela dá algum problema, até porque ela não utiliza tinta e nem calor. É uma impressora mecânica que tem um sistema muito resistente e que até hoje não me deu dor de cabeça. Galera, estou aqui no meu computador, eu vou fazer a impressão do decalque. Infelizmente a impressora matricial não tem como imprimir por celular ou tablet. A impressora jato de tinta ou a térmica tem a função, mas eu prefiro utilizar pelo computador a matricial porque eu consigo ter uma regulagem melhor dos tamanhos. Aqui eu consigo definir e configurar tudo certinho. Para imprimir é muito simples, basta selecionar a impressora e aqui tem a opção da qualidade. É importante sempre deixar na qualidade máxima para você conseguir ter um ótimo decalque. Essa é a impressora, esse é o stencil que eu vou utilizar. Você coloca dessa forma que estou mostrando e é só clicar em imprimir e colocar a folha, que ela puxa automaticamente e já faz o decalque. Para esse tipo de decalque de desenhos realistas é uma ótima impressora. Ela consegue deixar o desenho bem preciso. Para colar o decalque não é difícil porque essa folha é uma folha sulfite, ela pega muito bem. Para impressora jato de tinta é interessante você usar papel Canson, aquele papel vegetal, é um pouquinho mais difícil de colar o decalque. E para impressora térmica é utilizado aquele papel Spirit, então, que é um pouquinho difícil de encontrar no mercado brasileiro, e quando você encontra é um pouquinho alto. Então assim, da forma que eu estou utilizando aí, eu não tenho gasto nenhum com tinta e eu só tenho gasto do papel transfer. Então a impressão desse decalque sai em torno de R$1, R$1,50 no máximo que eu tenho de gasto para estar fazendo. E além da manutenção, já tem muitos anos que eu utilizo essa impressora, nunca deu defeito nenhum, nunca precisei gastar nada para dar manutenção nela. Aí aqui eu cortei o vídeo um pouquinho porque demora um pouquinho para imprimir. O decalque já está quase pronto. Galera, lembrando que eu deixo o decalque todo pronto. Quando o cliente chega no estúdio, eu tiro a medida do cliente e imprimo no tamanho certo. Então o cliente não precisa ficar esperando eu montar a arte e fazer decalque para começar a tatuagem. Agora já está pronto, só começar. Agora estamos aqui com o cliente posicionado. Eu prefiro sempre colar o decalque com o cliente em pé, na postura reta,
porque fica muito mais fácil pra gente trabalhar. Aí antes de colar, eu faço a marcação. Ó, vocês podem ver que eu dobrei a folha no meio para ficar mais fácil. Eu marquei no cliente, aí depois eu passo o transfer. O transfer que eu utilizo é esse daí, ó. Eu deixo a pele um pouquinho úmida e depois eu dou passo o papel meio que para secar e tirar o excesso de transfer. Porque assim, se você passar pouco transfer, a tinta corre o risco de não passar para a pele, entendeu? Agora, se você passar muito transfer, é até pior, porque pode acontecer de passar muita tinta e o decalque ficar borrado. Isso acontecer, não tem, aí você precisa apagar e colar de novo, entendeu? E assim, é super normal, acontece no cotidiano, de você precisar apagar o decalque e colar de novo. Às vezes quando o tatuador é iniciante, às vezes acaba ficando um pouquinho nervoso com isso. Se acontecer de ter que colar de novo, aí a pessoa fica nervosa e não consegue colar depois. É super normal você ter que colar várias vezes. Se acontecer, você não precisa ficar assustado, não fica nervoso, se concentra e tenta colar de novo. E assim, galera, eu tô utilizando esse tipo de decalque com essa marca de transfer. O interessante é que você faça os testes para ver com qual você vai se adaptar melhor, porque existem muitas e muitas formas de estar aplicando o decalque. Tem várias marcas de transfer que você pode estar utilizando. Existe transfer bastão, existe aloe vera, existe uma infinidade de opções. Interessante você testar e ver com qual você vai se adaptar. E aí vocês podem perceber que eu aperto bastante a folha na pele, ó, para certificar de que realmente passou todas as partes, porque pode acontecer também de você colar o decalque e o decalque inteiro pegar muito bem, porém uma parte ficou faltando. Aí você tem que apagar tudo e colar tudo de novo. Então eu sempre me certifico antes de tirar a folha que realmente está colado. E vocês podem ver que é uma folha grande, né? Tatuagem para fechamento geralmente é grande, vai em torno de 30 centímetros a impressão. Então é isso aí. E um adendo: sempre que você colar o decalque, que você perceber que tá um pouco difícil de usar esse decalque, apague e cola de novo, porque durante a tatuagem você não pode errar, entendeu? Então assim, o decalque é praticamente 50% da sua jornada. Se o decalque ficar ruim, é melhor você apagar o decalque e colar outro do que fazer uma tatuagem ruim por culpa do decalque. Porque colar decalque é simples, pode demorar um pouquinho. Muitas vezes o processo de colar o decalque vai em torno de 20 minutos por aí para preparar o decalque. Então assim, faça com paciência e faça bem feito, porque essa é uma parte principal. Agora eu estou retirando a folha. Vocês veem que o decalque foi transferido, pegou muito bem. E é bom fazer uma observação questão do tamanho da arte. Ó, vocês podem ver que, como é uma arte para fechamento, ela pegou essa anatomia completa do braço do cliente. A parte de baixo eu vi que não ficou muito boa, então eu vou apagar somente essa parte de baixo e vou recortar um novo decalque e colar por cima. O lado bom de utilizar a impressora para fazer o decalque é porque assim, agora que eu vou precisar dessa parte, eu posso recortar somente essa parte e imprimir ela. E assim, eu posso imprimir quantas cópias eu quiser, entendeu? Agora, quando você faz o decalque direto da folha, você imprime o desenho e tira o decalque com a mão, lapiseira. Se você errar 2 ou 3 vezes o decalque, você vai precisar desenhar tudo de novo. Aqui no caso não precisa, porque eu tenho o decalque desenhado no digital, entendeu? Então fica um pouquinho mais fácil, até para questão de redimensionar tamanho. Assim, se eu ver que na hora que eu colei o decalque ficou pequeno, não ficou do tamanho que eu quero, eu vou no computador, aumento e imprimo. Não preciso refazer o desenho todo, já está feito. Aqui eu vou colar novamente. Quando você vai colar novamente, você já colou uma vez, você vai colar de novo, é muito importante você cuidar da quantidade de transfer que você passa, porque assim, nessa situação aí a pele já está mais úmida, porque eu passei uma vez e removi, então a pele fica mais úmida, a chance de você borrar o decalque é maior. Então muito cuidado nessa hora para não exagerar no transfer. Agora é só colar por cima. É um pouquinho complexo, mas com o tempo você pega
você pega a prática, começa a ficar fácil essas coisas aí no dia a dia. Uma coisa que é muito importante falar é o seguinte: depois que você cola o decalque, é importante você aguardar alguns minutinhos para poder começar o processo. Porque se o decalque ainda estiver úmido, a pele do cliente estiver úmida, às vezes o cliente transpira bastante, pode acontecer de apagar o decalque completo, se você começar antes de esperar secar. Agora, se você esperar secar, depois que seca, dá até trabalho para tirar, fica até difícil. Então, agora removendo a parte de baixo, ó, vocês podem ver que a pata ali, o recorte da pata ficou melhor, o rosto do tigre de baixo ficou melhor. Então, assim, compensou ter gastado um tempinho a mais para refazer essa parte aí, ó, porque aí não vai ter dor de cabeça na hora de fazer tatuagem.